com o leproso que chamava eles até de aberrações. Por quê? Porque a cena não era bonita. O leproso, ele perdia o nariz, perdia as orelhas, os lábios eram comidos, as cartilagens, as pontas dos dedos. A imagem do leproso era terrível. Os dramas físicos, emocionais, os dramas que tinha na vida do leproso era muito alto, irmãos, ia muito além da doença física em si. Porque o leproso, ele tinha a sua cidadania cassada. Ou seja, ele tinha o seu CPF cancelado. Poxa, ele morreu? Não, mas ele era tratado como se ele nunca tivesse nascido. Quando ele está de lepra, que ele é posto para... logo de cara, ele é posto para fora da sociedade. Ele é posto para fora da família, dos amigos, da sociedade. Ou seja, é como se ele não fosse mais útil na sociedade, é como se ele não fosse mais ninguém. Então a sua cidadania é cassada, seu CPF é cancelado. Os seus documentos, os documentos do leproso, irmãos, eram queimados. Todos os seus documentos eram queimados. Todos os seus pertences eram queimados. Os laços eram quebrados. Ele era tratado como morto, porém vivo. Então, quando ele ficava lá fora, os dramas que esse leproso carregava na alma e na vida dele eram dramas profundos. E quando um leproso era curado por Jesus, ele tinha que ser curado disso tudo. Porque ele foi, como é que se fala? Como eu falei aqui, a palavra que eu mais... Ele sofreu preconceito não apenas da cidade, mas como dos seus, dos amigos, dos parentes. Ninguém quer ele por perto, porque ele é um leproso. A aparência dele está horrível. E tem mais. O leproso fede, a lepra fede. E o leproso fedia. Quem queria estar perto de um leproso? Ninguém. Por mais legal que a pessoa seja. O parente até sofria, mas não podia ter ele por perto. Era melhor ele morto do que vivo leproso. Não é terrível para uma pessoa? Então, irmãos, às vezes eu costumo dizer que esses leprosos deram muita sorte. Porque eles estavam os 10, todos os 10 leprosos, juntos fora da cidade, no arraial dos rejeitados. Naquele momento, irmãos, a gente fica pensando na vida. Na linha comigo aqui? Eu fico dizendo, irmãos, se eles estivessem ali, se a gente tivesse como entender o que eles estariam pensando naquela hora, eles poderiam estar dizendo assim, se eu me limpasse da lepra, tivesse outra oportunidade de voltar para a sociedade, o que eu faria? Um começa a pensar, eu terminaria aquele curso, eu aprenderia aquela profissão, eu trataria melhor a minha esposa, eu brincaria mais com meu filho, porque agora ele não tem mais oportunidade, ele é leproso, ele está morto, porém vivo, só esperando a morte chegar, porque ele não serve mais para entrar na cidade. Então ele está lá com a cabeça dele a 1000 por hora, pensando, se eu tivesse a oportunidade de voltar para casa. Como nós temos hoje a oportunidade de sair daqui e voltar para nossa casa, e deitar na sua cama, no travesseirinho cheiroso, de abraçar a sua esposa, de abraçar um filho, de sorrir com eles, ouvir uma música com eles, dar risada com eles, falar de Deus para eles. Hoje, na hora do culto, eu estava lá com o Jeanzinho, Silas, Natan, Vânia, a gente estava lá fazendo o culto, eu sentei no chão e fiquei lá passando a mensagem para meus filhos. Muito obrigado, meu irmão. Rapaz, tu é tão bom garçom, não derramou nada de lá para cá. Um minuto aqui, irmãos. É que eu estou com sede, eu bebo muita água mesmo. E eu contando para meus filhos, falando sobre a Bíblia, sobre os tempos de hoje, que Deus tinha se arrependido de ter criado o homem. Ele disse, eu me arrependo, eu vou acabar com o homem e as aves e tudo que tiver ao redor dele, eu vou acabar com tudo, porque eu me arrependo, porque tudo que o homem faz e pensa é tudo por mal. Naquela época.
Ia passando a bola para eles, como está a sociedade hoje, e naquela época, como Deus estava vendo. E eles ficaram, meu pai, fazendo pergunta, e a gente conversando. Então eu fico assim pensando, eu estou ali sentado no chão com a minha esposa e com meus filhos, falando de Deus, batendo um papo com eles espiritual, ensinando bons modos, ensinando comportamento. Mas se tivesse leproso e não tivesse... O que ele faria? O que estava passando na cabeça do leproso? Se eu voltar para casa, o que eu faria? Irmãos, quando passar essa pandemia aqui, a gente poder tirar essas máscaras do rosto e você poder cantar, soltando o seu ar à vontade, igual eu estou fazendo aqui, tá? Quando passar essa pandemia, que você puder entrar e sair onde você quiser, que agora está até melhor, o que você faria quando passasse essa pandemia? Porque pegou muita gente despreparado, gente que estava com muito dinheiro na mão, gastou tudo, porque até o que tinha foi mais de um ano, já para 2 anos de pandemia. Qual é o dinheiro que resiste? Pessoas que viviam de cultura, de eventos, que não teve mais, aglomerações, como é que ganhava dinheiro? Teve pessoas aí que foram ajudadas pelos outros cantores, por apresentadores de televisão. Aquele Ovelha mesmo, que alguns conhecem, ele é um cantor meio antigo, não canta lá essas coisas, mas ele é cantor, fazer o quê, cidadão? Né? Quem ajudou ele foi Ratinho, que deu ele um dinheiro para ele comprar uma casa para vender frango assado. E o cara cantou há muitos anos, o cara tem disco, CD, tem história. Quem suporta uma pandemia dessa? Mas... o que eu faria depois da pandemia? Com a minha vida, com a minha espiritualidade, com a minha família, com a minha fidelidade a Deus. O que eu faria? Então eu fico pensando o que os 10 leprosos estavam pensando. E naquele momento, eles estão ali pensando, irmãos, você sabe o que é você olhar para os 4 cantos e não ter saída? Você olha para as 4 direções e não tem o que fazer? Já se viu nessa situação? Já me vi muito nisso. Sabe o que é leproso? Olhar para um lado da cidade, não tem um médico, não tem uma cura, não tem um cientista iluminado para curar, para descobrir a vacina ou a cura contra a lepra. Disse que os cientistas até trocaram o nome de lepra para hanseníase por causa do preconceito, botaram o nome científico, né? O nome é hanseníase para tirar o nome lepra, para abaixar mais o preconceito que as pessoas tinham com o leproso. Até hoje ainda existe o leproso, mas não naquela intensidade. E agora, irmãos, ele olha para os 4 cantos, não tem um cientista, não tem um médico, não tem um remédio natural, não tem nada que ajude o leproso a sair daquela situação. Quando o leproso caía lá, ele já sabia, nunca mais eu vou ver a minha família, nunca mais eu vou trabalhar, nunca mais eu vou entrar na cidade, aqui eu estou caminhando para a morte. Os dias estavam contados e tudo que ele queria era morrer do que viver morrendo. Agora, eles estão ali, e por incrível que pareça, Jesus Cristo passa no meio da cidade. No meio da cidade Jesus passa. Parece que Jesus poderia ir por outro lugar, mas ele resolveu passar por ali, irmãos. Por que, irmão Jean, essa história? Porque essa história ela tem uma reviravolta. Porque quando Jesus aparece, que eles veem Jesus de longe. Estão na linha comigo? Eles veem Jesus de longe. Você sabe o sangue cantando à vez e assim, apareceu a solução. Não é alegria? Você sabe qual era a maior esperança do mundo na pandemia? A vacina. Que nem está resolvendo, está baixando, mas não resolve 100%, que pessoas que tomaram as 2 doses morreram. Eu tenho um conhecido, um subchefe meu, que morreu com as 2 doses da vacina. Não estou dizendo para ninguém tomar medo, não. Que é a reação que ele tem em cada pessoa. Né? Mas que ainda não é 100%, mas baixou um bocado. Baixou o número de mortes, baixou muito o número de leitos. Está vindo a Delta aí com tudo, mas eles estão pensando em uma 3ª dose para dar uma reforçada, para poder não parar mais, porque a cidade de São Paulo gritou por socorro e disse, não aceitamos mais lockdown aqui, porque 25% do comércio da cidade faliu e não tem mais condições de reerguer. Se rolar mais lockdown, vai mais 25%, vai acabar com a economia. Isso vai destruir a parte capitalista. Mais água, viu? Segura aí.
A gente chega lá, rapidinho. Então, irmãos, o que o mundo mais queria é a vacina. E o que aqueles leprosos mais queriam era a solução. Quando eles param e eles olham, de longe eles veem Jesus. Irmãos, é enxergar a solução de longe. De longe eles veem Jesus e grita. A oração deles, irmãos, é direta e objetiva. É sem rodeios. É em cima daquilo que eles necessitavam. Jesus, mestre, tem piedade de nós. 10 leprosos gritando e as vozes ecoando pelo ar e indo até Jesus, aquelas vozes gritando: Jesus, ô mestre, tem piedade de nós. É a oração deles. E eu pergunto uma coisa a vocês: o que é piedade? O que é piedade? O dicionário diz que piedade é compadecer-se da dor alheia. É ter misericórdia daquele que sofre. E agora eles estão gritando: mestre, tem piedade de nós. Estamos aqui cheios de sonhos. Estamos aqui cheios de vontade de viver, sim ou não? Nós queremos viver, nós queremos crescer, nós queremos ser melhor. Nós não aceitamos ser leprosos. Nós queremos mudar de vida. Eu quero voltar para casa e ter mais atenção com a minha esposa, com meus filhos, com meus vizinhos. A minha responsabilidade eu quero fazer direito. Eu quero fazer o melhor. Se eu sair daqui, eu quero fazer melhor. Mestre, tem piedade de nós. Irmãos, o que chama a atenção nessa passagem bíblica é que Jesus não vai e toca neles. Jesus não pede ao Pai por eles. Quando eles gritam, tem piedade de nós, Jesus dá uma ordem de lá para eles. Vão e se mostrem ao sacerdote. Ao sacerdote. Irmãos, aí é preciso fé. Porque, na lógica, só sai para ir direto para o sacerdote quem está o quê? Quem está limpo, quem está curado. Mas eles ainda estão leprosos, a orelha perto de cair, o nariz comido, as cartilagens, lábios comidos, e um olha para o outro, ele está mandando ir para o sacerdote. Quem sabe um deles teve vontade de dizer assim: mestre, mas você esqueceu, a pessoa tem que curar primeiro, né? Mas ninguém disse isso não. Quando eles disseram assim, ele mandou ir, vamos. Algumas citações diz no caminho, e eles foram no caminho, ou seja, no caminho é que eles foram curados, porque existem curas, existem situações que só se resolvem caminhando, irmãos. Os passos que damos na fé só vai melhorando se a gente continuar caminhando na fé. Só melhora se a gente continuar firme e forte na fé. E impressionante que eles vão caminhando, irmãos, caminhando de Jesus ao sacerdote, e eles vão caminhando direto ao sacerdote. Isso é um nível de fé, é acreditar no milagre sem ver o milagre. Porque nós acreditamos naquilo que nós vemos, naquilo que nós apalpamos, naquilo que nós sentimos, nós acreditamos com muito mais facilidade, mas aquilo que a gente não vê, mas eles tiveram esse nível de fé. Fé para gritar e entender que Jesus o curaria, e fé para ir para o sacerdote sem ser curados. E eles vão com aquela intenção de chegar até o sacerdote, irmãos. E eles vão caminhando. Só que no meio do caminho, é no caminho que as coisas vão acontecendo. É no caminho que as coisas vão mudando. É no caminho que o Espírito Santo vai trabalhando. É no caminho que a minha vida vai reavivando. E agora o 01 olha para o 02 e diz: rapaz, você não sabe o que está acontecendo, a sua orelha estava caindo, já está perfeita no lugar. Ele: rapaz, mas o seu nariz estava assim comido, está todo bonitinho no lugar. Rapaz, olha, seus lábios estão todo inteirinho. Rapaz, os seus dedos estão tudo inteirinho. Quando eles... É no caminho que o processo vai acontecendo. Tem coisas que é processadas no caminho. Tem fé que funciona no caminho. É no caminho, irmãos, que as coisas vão melhorando. Mas, rapaz, você falava muita besteira antigamente, falava bobajada, jogava piada sem graça para os outros. Agora você só fala coisas bonitas, você só fala coisas boas. Você prega o evangelho, você ficava mandando besteira no WhatsApp para um e outro. Agora você manda versos bíblicos, manda a palavra de Deus. Como as coisas mudou? É no caminho que as coisas vão acontecendo. E impressionante, irmãos, que eles vão caminhando e eles vão sentindo que a cura vai chegando, que a bênção já está na vida deles.
E eles chegaram e vão até o sacerdote. Irmãos, eles chegam no sacerdote limpos. O sacerdote era um médico sanitário da época. O sacerdote era querido, mas também era uma pessoa que metia um pouco de medo. Porque o sacerdote, ele lhe tirava da sociedade porque estava de lepra, mas ele também lhe reintegrava quando você estava curado. E agora, irmãos, eles chegam ao sacerdote, chegam limpos, o sacerdote verifica todos os 10 irmãos, e todos os 10 estão limpos, purificados e curados da lepra, amém? Agora, o que acontece? 9 deles, quando vê que estão curados, eles seguem as suas vidas, seguem seu caminho. E um deles para e diz: não, Jesus me curou, Jesus mudou a minha vida, Jesus me abriu essa porta, Jesus me deu essa oportunidade, Jesus botou essa luz na minha vida, Jesus me deu a oportunidade de voltar para casa. O que eu vou fazer quando eu sair dessa situação? Primeira coisa que ele fez, como diz o título, é porque aqui não está, mas é primeiro Deus, porque o título não está aqui, mas é primeiro Deus o título. E ele sai e para, antes de ir para a casa do sacerdote, ele volta pelo mesmo caminho da fé. O caminho de fé que ele trilhou até o sacerdote para chegar curado. Ele vai trilhar esse caminho de fé de volta até Jesus. E ele volta, irmãos, e os 9 vão embora. O que chama a atenção é que o espírito de profecia, porque Jesus lá na frente pergunta: onde estão os 9? Não foram 10, cadê os outros? Na Bíblia, essa pergunta fica sem resposta. Mas o espírito de profecia diz que eles seguiram o seu caminho. E diz mais, o espírito de profecia diz que eles esqueceram do que Deus fez por eles. É possível isso acontecer? A gente se esquecer daquilo que Deus fez por nós? Porque o salmista Davi, no Salmo 103, ele deixa bem claro. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque é Ele que cura as tuas feridas e que sara todas as suas enfermidades. E que da cova Ele é capaz de te tirar e de trazer você vivo novamente. Ele é capaz de pegar a tua velhice e renovar como a águia. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Mas os 9 se esqueceram. A Bíblia diz que os 9 seguiram o seu caminho. O Espírito de Profecia diz que eles se esqueceram. É difícil escutar isso, mas se esqueceram, porque nós também nos esquecemos dos benefícios que Deus nos dá. Queridos, e agora, esse volta o seu caminho, e ele volta dizendo: agora eu quero adorar. A fé dele vai além da cura, a fé dele vai além de conquistas, vai além de dinheiro, vai além de posses, vai além de sonhos. A fé dele vai no nível tão alto que Jesus lá vai dizer: aonde a fé dele chegou, é onde a fé dele alcançou. E quando ele volta e se apresenta a Jesus, a Bíblia diz que ele já chega e se prostra, se joga aos pés do mestre. Quando ele se joga aos pés do mestre, ele adora a Jesus. E Jesus, ao ver aquilo, disse: não foram 10? Onde estão os outros? O homem não responde. Ele está adorando aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, não me importa com o que eles fizeram com a vida deles. Eu estou preocupado com o que eu estou fazendo com a minha. Porque quando a gente recebe as bênçãos de Deus, a gente busca. Quando as bênçãos de Deus chegam em nossa vida, nós somos propícios a ir embora, a se esquecer e seguir nossos caminhos. Porque se você é daquela pessoa que só vem na igreja sugar as bênçãos de Deus, você só quer vir na igreja buscar as bênçãos de Deus, você só quer que Deus te abençoe, eu só quero que Deus me abençoe, que abra as portas para mim, que me dê a oportunidade. Se eu sou desse, a meu nível de fé é muito pequeno, porque quando o homem se prostra, Jesus disse: levanta, filho, porque a tua fé te salvou. A fé dele tem um nível de fé, tem um nível de levar à salvação. A fé dele vai além da cura, vai além das posses, vai além dos sonhos. É uma fé que vai até a salvação. É uma fé que leva para a eternidade. Amém, irmãos? É esse nível de fé que nós devemos aprender. E aquele homem volta para dizer a Jesus: eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para te dizer que eu quero te servir, que eu quero ser fiel, que eu quero andar na tua presença, que eu quero ser teu filho e que eu não quero sair dos seus pés. E aqueles 9
segue seus próprios caminhos, enquanto um voltou para seguir os caminhos de Jesus. E ele segue seus caminhos, se esquece do que Deus fez. Irmãos, não vamos demorar muito nessa mensagem aqui. Sei que sexta-feira é um dia bem cansado para a gente, final de semana. Mas eu digo uma coisa: se a nossa fé é para querer dinheiro, vai no banco. Mas se sua fé é para querer Jesus, você vem para a igreja. Você vai aos pés de Cristo. Porque Ele nos ergue, Ele nos levanta e nos dá novamente, renova o nosso pensar. A Bíblia diz que Deus tem poder de renovar a nossa forma de pensar, de renovar o nosso coração, de renovar o nosso caminhar, de renovar o nosso falar, de nos ajudar a ser ótimos administradores da vida, das coisas de Deus e de tudo que Deus colocou em nossa responsabilidade. Que sejamos como aquele que voltou, que não quer apenas uma fé para buscar as bênçãos, mas que teve uma fé para buscar a salvação. Uma fé que vai além de posses, que vai além de tudo. Então, queridos, aquele homem começa a adorar. A Bíblia diz que ele fala em alta voz, glorifica em alta voz, e todos começam a saber que Jesus realizou um milagre na vida daquele homem. Ele já volta pregando, ele já volta glorificando, ele já volta fazendo o que ele tinha vontade de fazer se ele fosse curado. Primeiro lugar, servir a Deus. Não sei em que situação a gente se encontra agora, mas eu sei que tem pessoas que estão na UTI entubada neste momento e que não conseguem nem falar porque a voz não sai. Tem gente que nem os olhos consegue abrir, mas a mente está funcionando. E eu fico imaginando que se dissesse a ele: quando você sair daqui, o que você vai fazer de bom nessa vida? Você queria estar lá para poder ouvir ele dizer: eu vou fazer o melhor que eu puder. Mas primeiro, irmãos, a Bíblia deixa claro: primeiro Deus, primeiro as coisas do alto, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém, queridos? Horário para terminar. Estamos no horário. Eu queria aquele louvor: vim para adorar. Vamos ficar de pé, vamos cantar Vim para adorar. Vamos louvar a Deus. Sabem o louvor? Vim para adorar? Sabem, né? Se não encontrar, você põe. Você quer colocar? Achou? Quer colocar? Eu vou devolver, você que sabe. Então pronto, bota esse mesmo. Todas as vozes louvando, vamos unir. De máscara é meio, né, abafado cantar, mas a gente vai louvar a Deus, porque a gente está aqui hoje para adorar o nosso Deus. Dor intensa? Novalgina 1 grama tem dupla ação, até para dores intensas e febre. Consegue o slide? Tu vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Orar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim. Tem hora que ela... Vim para prostrar. Tecnologia é assim, mas vai evoluindo.
ver aqui. Vamos mudar aqui. Tudo que há de bom em mim. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim. Tudo Que há de bom em mais um pouquinho de som. provém de Deus. Isso aí. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Bonito assim, ó. vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto for do existir, Pois reconheço reconheço que tudo de bom provém de Deus. tudo que há de bom em mim. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso, igreja, E por isso em gratidão vou devolver. Deixa eu ver se o coral canta assim bonito. vou devolver com meu louvor, Devolver devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto for eu existir, pois reconheço reconheço que tudo de bom provém de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto o fôlego existir, iremos devolver o nosso serviço, com nossas ofertas, com a nossa vida. Coral bonito comigo assim, ó. Vou devolver com meu serviço, enquanto fogo existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Amém, irmãos? É só reconhecermos que tudo de bom, só vem de Deus mesmo. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai que está nos céus, aqui estamos nós de pé na Tua presença, porque nós reconhecemos que De um tudo de lado, bom tem gente que não viaja provém de por causa Deus. dos preços das Tu passagens. és o nosso Do Pai. outro, tem gente Tu que és tem o milhas, Criador do mas não usa. universo. E aqui Tu tem és o gente que tem resolve todas isso as em 1, 2, 3. possibilidades, 1, todos 2, os 3 poderes. milhas. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o único Deus e verdadeiro, e não há outro além de ti, nunca houve e nunca haverá. Teu reino é eterno e jamais terá fim, e nós cremos na tua existência. Te peço, Senhor, que abençoe a nossa vida, nos leve em paz para os nossos lares. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos eternos. Acampa teus anjos ao nosso redor com a espada desembainhada, repreendendo todo o mal, e nos dê força e fé para estar aqui amanhã te adorando na tua santa casa, neste santo lugar, em nome de Jesus. Amém.
abraço eterno.